A palavra de Cristo, a palavra que é viva e eficaz, a palavra da fé, o evangelho da cruz, a palavra é Jesus. Jesus, verbo da vida. Programa Verbo da Vida. Jesus. Aleluia. Faça sua oração de fé. Faça sua oração de fé nessa hora. A sua própria oração. A sua própria oração. Que os olhos deles sejam abertos, Pai. Que os olhos deles sejam iluminados com a verdade da sua palavra. Assim como o apóstolo Paulo, nós oramos, Pai. Nós oramos, papai, para que os olhos do entendimento deles sejam abertos e iluminados. Que o Espírito Santo tenha liberdade de fazê-los enxergar muito mais além. Que o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem você é possa vir a ter eles. E eles te vejam como nunca te viram. Em o nome de Jesus Cristo. Que eles possam ir aonde nunca foram. E que eles possam fazer o que eles nunca fizeram até o dia de hoje, para a glória do seu nome. Amém. Aleluia. Aleluia. Vocês podem sentar. Eu vou deixar que Jussara mesmo se apresente, que ela conduza o culto hoje e amanhã. E nós vamos receber muito da parte de Deus. Quantos creem assim, digam amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Amém? Deus é bom. Então, você já sabe meu nome, eu me chamo Jussara. E já estou no campo missionário há 4 anos, ali no Camboja. Mas antes de ser enviada, eu fui preparada para isso. Deus já estava me preparando. E eu tive um grande privilégio de estar na igreja de João Pessoa, sob o pastoreio de pastor Amaury e Marisete. Então, eles foram os responsáveis por me chutar do ninho e me fazer voar. Então, eu tenho muita gratidão em meu coração por esse casal, por eles ter feito isso comigo. E realmente, eu estou voando. Estou voando, então, muito obrigada, que eu quero honrá-los com isso, muito obrigada. Eu sei que eu não estaria lá, não estaria fazendo o que eu estou fazendo se eu não tivesse tido instruções, as instruções certas. Muitas vezes fui corrigida. Então, é muito importante isso. Você que está sendo preparado para ir para alguma nação, se submeta ao seu pastor, se submeta às correções, porque isso vai te moldar. E você vai ser um sucesso aonde você estiver. Em tudo aquilo que você fizer, você vai prosperar. Porque você obedeceu, você se submeteu. Amém? Às vezes correção dói. Mas, amados, é muito bom a gente receber. Então, fui muito corrigida por eles, muito amada. Eu fui líder do grupo de música lá por muito tempo. Ensinei no Rema, ainda ensino no Rema. Enfim, fiz parte de algumas missões, da Missão Bolívia, outras missões na própria cidade. Enfim, eu era envolvida com isso, certo? Tudo que eles me promoviam, eu estava ali. Promoviam para a igreja, eu estava presente. Fiz muita coisa, lavei a igreja também junto com o pessoal. Fiz muitas coisas. Então, tudo isso é preparo. Porque no campo missionário a gente faz de tudo. Como diz a palavra lá em Daniel, que Daniel era versátil. Então precisa haver versatilidade em um missionário. Amém? A gente não vai pensando, uma missão não é pensando que a gente vai fazer só pregar o evangelho. Às vezes tem outras coisas para fazer. E a gente precisa estar preparado. Entendendo que Deus nos habilita e nos conduz aquilo. Amém? Então, estou no campo missionário no Camboja. Tenho o apoio do Ministério Verbo da Vida. Tenho o apoio da agência de missões. Isso é muito importante. Tenho o apoio do meu pastor. E tudo isso, amados, você está embaixo de uma cobertura espiritual
é muito importante, porque a gente se sente seguro no campo missionário. A gente sabe que qualquer coisa que acontecer, tem alguém por trás que está nos sustentando, que tem orado por nós, que tem investido, que está nos dando apoio naquilo que nós estamos fazendo. Amém? Então, eu sei que aqui tem muitos missionários. E você sabe que você é chamado. Então, vai ter o tempo de você ser enviado. Amém? Apenas se submete e tudo vai acontecer. No tempo certo, você vai ser enviado e você vai ser uma bênção onde você for. Amém? Testemunhando mesmo. As nações gritam, amados. O Brasil também grita por isso, por essa palavra, pelo testemunho que a gente tem. Amém? Então, eu queria que você abrisse em João 4. Aleluia. Deus é fiel. Vamos ler a partir do verso 31. Bom, João 4 fala da mulher samaritana. Eu acredito que vocês sabem dessa passagem. Logo depois que a gente sabe que os discípulos foram à cidade comprar comida enquanto ele estava conversando com a samaritana. E aí os discípulos voltam. E eu quero ler a partir do verso 31. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Eles vieram com a comida. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa, recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então, esse é um texto maravilhoso. Fala de colheita. Amém? E, enfim, Jesus estava instruindo também aqueles discípulos a algo que ele já estava vendo. Amém? Mas nesse momento eu quero que você feche seus olhos. A gente vai orar um pouquinho. Pai, graças eu te dou por esse momento. Quero dizer que eu sou toda sua e me esvazio de mim para que você preencha todos os espaços. Que eu não fale de mim mesmo, mas que fale totalmente inspirada por você. Eu declaro corações abertos, mentes abertas e cheios de sede e fome para receber de você. Que não olhem para mim, mas a unção que está sobre mim. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o que levou Jesus a dizer que os campos já estavam brancos? Será que ele tinha visto um avivamento em Israel? Um avivamento nas sinagogas? Será que ele estava vendo alguma transformação? Na verdade, quando aquela mulher samaritana foi para a cidade falar do que ela tinha ouvido, uma multidão estava chegando. Então, provavelmente, Jesus via aquela multidão chegando e dizia: os campos estão brancos, prontos para a ceifa. Ele tinha uma visão, amados. Ele via pela ótica de Deus. Quando ele falava, os campos estão brancos, ele sabia que já estava tudo preparado para que o evangelho fosse pregado e que as pessoas pudessem reconhecê-lo como Jesus, como Senhor, como Salvador. Amém? Então, eu quero contar uma história para vocês de visão.
Porque, amados, um grande diferencial em tudo que a gente faz está na visão. Se a gente tem visão, as coisas vão acontecer. E se a gente segura essa visão, as coisas acontecem. Então eu vou falar de uma história de um empresário de sapatos. Uma fábrica de sapatos. Talvez você já tenha escutado essa história. E ele mandou um dos funcionários à África para observar o lugar que ele queria vender sapatos na África. E aquele funcionário, observando o lugar, viu que todo mundo andava descalço. E aí ele voltou com um relatório e disse, olha, ali não dá para vender sapatos. Todo mundo anda descalço, eles não usam sapato, então ali não é um lugar de usar sapatos. Mas aquele empresário disse, eu vou mandar outro. Eu quero ter um outro relatório. Quero ver se realmente essa é a visão que é a visão certa. E foi um outro funcionário naquele lugar. E o funcionário olhou a situação, todo mundo realmente descalço. E ele voltou e disse, olha, realmente o lugar é assim, todo mundo anda descalço. E lá é o lugar certo de vender sapatos. Porque todos estão descalços e precisam de sapatos. Então, 2 pessoas foram e tiveram 2 visões diferentes. Um relatório muito ruim, um outro relatório maravilhoso em um mesmo lugar. Então, essa é a ótica de Deus. Aonde a gente pensa que não pode existir nada, é ali, amados, que vai haver prosperidade. Essa é a ótica de Deus. Então, quando ele disse, os campos estão brancos, ele já via vidas. Ele já via almas. Ele já tinha visão disso. Amém? Aleluia. E eu sei, amados, que existem muitas igrejas que estão sofrendo de uma miopia. Que não conseguem ver na ótica de Deus. Que estão meio retraídos. Existem muitas igrejas, eu não estou falando dessa igreja, talvez não seja o seu caso, ou o caso de alguns aqui. Mas esse é o tempo de olhar que os campos estão brancos. Esse é o tempo de ver que é o tempo de sua colheita. Da nossa colheita. Amém? A ótica de Deus, amados, dá perspectiva de vida. A ótica de Deus é a ótica certa. Amém? Eu perguntei o tamanho dessa cidade. E o pastor disse, olha, não é uma cidade muito grande. Amados, você tem algo ao seu favor. Não é uma cidade muito grande, então você pode fazer discípulos nessa cidade. Os campos estão brancos. E não é só lá no Camboja. Aqui também os campos estão brancos. Amém? Então, quando ele... Vamos abrir aqui em Marcos. Eu quero ler um outro versículo. Marcos 6. Versículo 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, que eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, quando ele teve essa visão dos campos brancos, ele também viu que aquelas pessoas estavam como ovelhas desgarradas, estavam desnorteadas. Estavam cheias de problemas, senão não teria vindo até ele, porque ele era a esperança daquele lugar. Quando a samaritana falou, olha, aquele homem disse tudo sobre a minha vida. Ele é o Cristo. Então as pessoas correram. E quando ele viu aquela multidão chegando, foi quando ele disse, os campos estão brancos. Porque as pessoas estavam desnorteadas, elas estavam atrás de respostas para a vida delas. Amém? E, amados, não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Aquelas pessoas, amados, provavelmente estavam oprimidas, estavam estressadas, estavam procurando respostas, como eu falei. E não é diferente hoje em dia. A gente vê o nosso mundo, Deus já estava vendo hoje. E Deus já estava vendo a mim e a você como testemunha. Para aí é onde tem opressão. Para aí é onde o povo está estressado, desnorteado. Trazê-los para o caminho. Mostrar com o nosso testemunho esse caminho. Amados, eu e você, nós somos a esperança. Cristo em nós. A esperança da glória.
Diga assim: Cristo em mim, a esperança da glória. Aleluia. Os campos estão brancos. Diga assim: os campos estão brancos. Será que nós temos visto esses campos brancos? Será que nós podemos ver nações se arrependendo? Como será que está a igreja no nosso dia de hoje? Será que está uma igreja desperta, atenta a esses campos? Porque a colheita é minha e sua, amados. E não tem para onde correr. E você pode ser uma bênção onde você está. Nessa cidade. Basta você ter fervor no seu coração para isso. Amém? Aleluia. Às vezes nós não queremos ver. Sabe de uma coisa? Quando a gente bota uma moeda pequenininha diante dos nossos olhos, uma moeda pequenininha, coloque bem pertinho do seu olho. Ela tapa o sol. E o sol que é imenso, não é assim? Então muitas vezes a gente está andando com uma moedinha aqui, ó. Sem ver abertamente as coisas como devem ser vistas. Então uma moeda pequena pode tapar o sol. Pode esconder o sol. Então, amados, hoje isso tem que cair. Você tem que abrir o seu coração. Você tem que entender que você tem um chamado. E esse chamado é para reconciliar o mundo com Deus. E eu e você, nós somos responsáveis por isso. Amém? Então, nesse mesmo instante, amados, nós podemos ver, nesse mesmo instante, enquanto eu estou falando, muitas coisas estão sendo abaladas no mundo. Os campos estão brancos. As nações estão sendo abaladas, amados. A gente vê tanta coisa fora do lugar. Sim ou não? Sim. Não é só aqui, ao redor do mundo. Eu tenho viajado em alguns lugares e vejo a mesma coisa. Então, as nações estão sendo abaladas. Diga assim: as nações estão sendo abaladas. Porque Jesus está voltando. Está escrito que nesses últimos tempos essas coisas iriam acontecer. Terremotos, tsunamis, pais contra filhos, filhos contra pais. E outras coisas mais. Muito divórcio. A gente vê como o homossexualismo está hoje em dia, não só aqui, mas no mundo inteiro. Isso tudo, amados, são sinais de que Jesus está voltando. Isso é o mundo sendo abalado. Amém? A gente pode ver que o reino das finanças está sendo abalado. A gente vê crise ao redor do mundo. Está sendo abalado. A gente vê que o reino da saúde é abalável também. Amém? A gente vê que a nossa sociedade está sendo abalada, amados. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós fazemos parte de um reino inabalável. Você faz parte de um reino inabalável. Diga: eu faço parte de um reino inabalável. Abra sua palavra em Hebreus 12. Vamos lá em Hebreus 12. Hebreus 12. Verso 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, você recebeu um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Nós estamos dentro de um reino inabalável. E a nossa ótica deve ser essa. Porque a esperança do mundo que está sendo abalado sou eu e você. Não existe outro. Amém? Diga assim: a minha ótica deve estar nisso. Aleluia! Esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo que Deus quer que essa geração olhe para os campos e veja que eles estão brancos. E diga: eu faço parte de um reino inabalável. Mas tem mais. Oh, aleluia. Deus tem permitido que esses reinos sejam abalados.
Porque quando eles estão abalados, amados, aí eles vão querer saber o que é inabalável nessa vida. Eles vão desejar. Eu senti muito em não estar no Nepal durante aquele terremoto. Eu senti muito. Era para eu estar lá, naquele tempo. Uma amiga minha estava pregando ali e ela tinha me convidado para ir. Aliás, ela não me convidou. Eu disse, eu quero ir contigo. Eu que me convidei. E ela disse, vamos embora. Mas eu tive que sair da nação para ir na Tailândia resolver problemas de passaporte e tudo mais. E infelizmente eu não fui. E aconteceu toda aquela confusão, eu acho que vocês sabem, teve um terremoto terrível no Nepal, e ela estava lá, e ela me acionou as outras pessoas. Eu acionei pastores aqui no Brasil, ore por ela, porque a situação não está fácil. E quando eu voltei e contei para algumas pessoas aqui no Brasil, essas pessoas disseram, menina, grande livramento tu tivesse. Para mim não era livramento, eu queria estar ali. Porque aquele reino estava sendo abalado. E era a hora certa de pregar. Eu senti muito em não estar ali. E a única coisa que eu dizia a ela era o seguinte, amada, pregue. Não deixe de pregar não, porque essa é a hora de pregar. Essa é a hora que eles vão receber. E eu só animava ela dessa forma, mas eu queria estar ali. Na verdade, eu queria estar lá. Vocês podem pensar que eu sou louca, mas Deus faz as coisas, né, loucas, né, e confunde as outras coisas, não é assim? E muitos foram salvos naquele dia, durante aquele tempo, porque ela pregou. E ela estava no aeroporto, ficou, eu acho que 3 dias lá, não podia sair, não podia fazer nada, não tinha o que comer, e eu queria estar ali. Por incrível que pareça, eu queria estar ali. Não sou doida não, eu amo a Jesus, amém? Ele está voltando, amados, e nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder para todas as nações, amados. Aleluia, Deus é fiel. Diga assim, Deus é bom. Deus é fiel. Aleluia. Tem mais. Eu quero que vocês abram em Atos. Vou lhe deixar bem animado agora. Atos 17. Atos 17. Isso é uma visão de Deus para mim e para você, ok? Pegue isso. E pegue pelo Espírito, ok? Pegue, não largue não, que eu vou lhe dizer agora. Atos 17, de 6 a 8. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram até aqui também. Os quais Jason recolheu. Todos estes procedem os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Alvoroçar significa, pelo dicionário, significa colocando o mundo de cabeça para baixo. Significa inquietar. Significa agitar. Significa chacoalhar. Significa abalar. Significa entusiasmar. Esses que estão abalando o mundo chegaram também até Guaratinguetá. Aleluia! Falando de um rei que se chama Jesus. Esses que andam abalando o mundo chegaram, amados, no Camboja, chegaram na Europa, chegaram na África. Esses que estão alvoroçando. Essa é uma visão de Deus para mim e para você. Alvoroçar, chacoalhar. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel.
Quando ele diz aqui, ele diz que a ceifa é abundante, mas que falta trabalhadores. Não é assim? Preste atenção. Quando ele fala que os campos estão prontos para a ceifa, é preciso de uma foice para cortar. Naquele tempo de Jesus, essa foice era uma lâmina curva. Hoje em dia tem trator, tem tudo mais que tira, né? Que colhe. Mas naquele tempo era uma lâmina curva, grande, com um cabo bem enorme, com um cabo enorme. Então eles ceifavam dessa forma. Né? Então, aquela lâmina, isso me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar sobre essa lâmina. Aquela lâmina, amados, ela é preparada de uma forma muito interessante. Primeiro, aquela lâmina, ela vai para o fogo. E depois vem para um lugar que se chama bigorna. E começa a levar umas marteladas. Aí depois, ainda não está pronta. Aí vai de novo para o fogo. Aí vem de novo para a bigorna. Aí dá a martelada. Até ela ficar pronta, afiada para o corte. O problema é que os trabalhadores, eles não se submetem ao fogo nem às marteladas. Amém? Quando ele diz que faltam trabalhadores, é porque não se submetem ao fogo. Se alegram com tudo, mas quando vamos abalar o mundo, mas não se submete ao fogo. Não se submete às marteladas, porque é isso que vai preparar a mim e a você para a colheita. E eu posso dizer, amados, que uma das marteladas é você ser entusiasmado. É você ter fervor, é você não ter vergonha do Evangelho. Quando nós não temos vergonha do Evangelho, amados, a gente vai cortar, olha, tá bem afiadinho. E aí lá na frente, você vai ter o seu galardão. Amém? E para isso, amados, nós fomos revestidos de poder. Isso está lá em Atos 1:8. Eles foram revestidos de poder, nós fomos revestidos de poder. Então, amados, uma coisa é você ter poder. Outra coisa é você ser revestido de poder. Amém? Então, ele não só nos deu poder, mas ele nos revestiu de poder para sermos testemunhas. Então, eu posso ser testemunha, você pode ser testemunha, porque nós estamos revestidos de poder. Nós temos o aval de Deus para essa colheita. Então, amados, olhe esses campos brancos. Já está pronto, aqui mesmo onde você mora. Comece aqui, porque se você não começar aqui, você não vai para o outro lado do mundo. As marteladas é aqui. Se submeter ao fogo é aqui. E tá ali, ó, quem vai dar as marteladas, ó. Aleluia! Ele tem uma visão, pega junto com ele, amados. Eu peguei junto com eles aqui. Se eles disserem, que cor é essa cadeira aqui? Azul, mas se eles dissessem para mim é amarela, eu dizia, é amarela. Pronto. Dá para entender o que eu estou dizendo? É pegar a visão. É correr junto com eles. Aí você vai estar sendo preparado. Você vai levar as marteladas, você vai para o fogo. E às vezes isso dói, amados, quando tem que ser corrigido. Mas é importante. Aí você vai se preparando, aí ele vai notando, vai olhando. Ih, aquele ali tem um chamado. Vamos preparar o rapaz, vamos preparar a moça. E quando você menos espera, você já está levando o chute do ninho para voar. Amém? Isso deve arder em você. O mundo está sendo abalado. E você faz parte de um reino que não é abalável. Mas lembre-se que você foi chamado para abalar. Amém? E é isso que está acontecendo no Camboja.
fui chamada para abalar aquele lugar. E enquanto as coisas não estiverem sendo chacoalhadas do jeito que Deus tem me mostrado, amados, eu não vou sossegar. E muitas coisas têm acontecido ali. Amém? Eu quero mostrar para vocês alguns slides. Eu vou parar um pouquinho. Se eu sentir direção, eu continuo novamente. Irmão, você pode colocar aí o primeiro, por gentileza. Eu vou falar de algumas coisas do Camboja. Amanhã eu vou estar passando um vídeo para vocês. Hoje eu vou mostrar mais os slides. Essa é a bandeira do Camboja. Isso no meio há um templo que existe muito importante lá. E aí eles colocaram na bandeira. Eu vou falar. Aí pode passar a outra. Esse é o lugar onde fica o Camboja. Porque muitas pessoas pensam que o Camboja fica lá na África. Então, o Camboja não é na África, o Camboja é na Ásia. Está ali ele em amarelo. Então, você pode ver que é perto do Vietnã, Tailândia, Laos, China, Myanmar, Malásia. Então, é tudo nessa área aí. E no Camboja tem pessoas de todas essas nações aí. Tem indiano, tem chinês, tem de todo lugar tem ali. Então, o Camboja fica ali, ó. Pode passar. Essa é a missão que eu faço parte, que eu estou inserida. Eu faço parte da Missione Possibile, em português se chama Missão Possível. É uma missão italiana. Então, eu trabalho diretamente com italianos. Quando eu cheguei lá, essa ONG já estava estabelecida. E eu comecei, amados, comecei servindo. E hoje eu sou líder dessa missão. Hoje eu sou diretora dessa ONG. Eu tenho mudado muitas coisas dentro da ONG. A ONG tem crescido e muitas coisas têm acontecido. Porque eu achei graça diante daquele povo. Amém? Então, essa é Missione Possibile Itália. É essa que eu estou inserida. Está crescendo, graças a Deus. Pode passar, por gentileza. Então, aqui a gente percebe que é uma nação budista e animista. Se vocês não sabem o que é animismo, eles cultuam espíritos. Tanto espíritos familiares como animais. Alguns até árvores. Então, aqueles ali são os monges. Isso é muito normal, você andar na rua e ver esses monges. Então, quando eles param para pedir alguma coisa, porque eles saem muito cedo dos templos para pedir. E quando alguém dá alguma coisa a eles, se ajoelham diante deles, eles começam a fazer um tipo de oração, que a gente chama de sutra. Então, eles começam a fazer esse sutra, abençoando, tudo mais. Mas a gente sabe que isso não é uma verdade. Nós sabemos disso. E isso aqui são as casinhas onde eles colocam as cinzas dos mortos da família e ali eles fazem oferendas. Eles colocam banana, suco, sabe? Tanta coisa. Às vezes eles não têm nem o que comer, mas ali está a comida para o espírito. Então, é um país budista e um país animista. Um país cego espiritualmente, que precisa, amados, das suas orações. Para que isso seja quebrado. Amém? Pode passar. Aí está eles adorando. Num templo, eles colocam algumas coisas, incenso e tudo mais, se ajoelham e fazem aquelas orações, tudo. Enfim, pode passar. Aqui, o Camboja, ele é uma nação que sofreu durante guerras e um genocídio. Se vocês não sabem o que é genocídio, foi uma pessoa da própria nação que matou os próprios da nação. Ou seja, aqueles que eram professores, monges, cristãos, o que tinham lá, que tinham posição, foram mortos, porque ele queria escravizar uma nação. E muitos morreram, muitos. Foram milhares. Hoje, a nação, ela é uma nação jovem. A gente não vê muitos velhos, porque isso acabou em 1970. Então, é uma coisa muito recente. A gente vê pessoas que ainda... Isso é muito vivo lá. Pessoas que sofrem por causa disso. E aí, isso vai passando para os filhos, e eles ficam com aquilo na cabeça. Então, aqui, eu visitei esse lugar... E isso aí se chama Killing Fields. Inclusive, existe um filme chamado Killing Fields em português. Eu não lembro. Eu não lembro agora, no momento, mas se eu lembrar, eu vou dizer. E aquela árvore ali foi a árvore... Quando eu vi essa árvore, eu chorei diante dessa árvore. Porque era aí que eles pegavam os bebês,
pelos pés e estouravam nessa árvore. Então, essa árvore, cada fitinha daquela, significa que as pessoas que vão ali deixam essa fitinha como um tipo de protesto, né? Mas muitos bebês, crianças foram mortas nessa árvore. E isso me doeu muito, porque eu tenho um trabalho com crianças no Camboja. Então, isso para mim me tocou bastante. Aquelas letrinhas ali em cima é como eles escrevem. Então, o alfabeto é completamente diferente do nosso. Então, muitas pessoas foram mortas e eles sofrem ainda por causa disso. Irmão, pode passar. Então, ali é o templo. Você vê que tem lugares belíssimos. Aqui é parte do Palácio Real, onde você vê, e pessoas visitam o palácio. Lá é um governo monárquico parlamentarista. Tem um rei e tem um parlamento. O rei, na verdade, ele não tem muito poder, ele só assina aquilo que o parlamento decide. Então, tem um primeiro-ministro que esse sim tem poder na nação e que o povo não gosta. Pode passar. Parte da cidade. Pode passar. Então, lá no Camboja, é um lugar onde crianças são vendidas, são escravizadas. Crianças que são abusadas sexualmente. E o meu trabalho lá é justamente... eu não trabalho diretamente com tráfico humano. Eles também fazem tráfico de crianças que vão para uma outra nação, para que elas sejam escravizadas. O meu trabalho é manter crianças na escola, numa escola que nós já temos, para que isso não aconteça. Provavelmente, nesse vilarejo que nós estamos, provavelmente, se não tivesse aquela escola, algumas daquelas crianças já teriam sido vendidas. Então, com a escola, a gente começa a educar as crianças, a educar os pais, e isso torna uma bênção para aquela nação. O evangelho naquele lugar não pode ser pregado livremente. Então, se a gente tem a nossa ONG é uma ONG cristã, então o governo sabe disso. Então, dentro do nosso trabalho, nós podemos pregar a palavra. Então, isso é a parte boa, né, da coisa. Porque dentro do meu trabalho eu posso pregar, posso ensinar, posso batizar, posso fazer o que eu quiser. Mas fora dali, não. Então, eu não posso sair nas ruas e evangelizar nas ruas, por exemplo. É proibido. Não posso ir de casa em casa. É proibido. Para evangelizar. E aqui no Brasil, eu e você temos liberdade para isso e muitas vezes não fazemos. Né? Negligenciamos essa parte. Amém? Pois é, então crianças são vendidas. Crianças assim mesmo, como vocês estão vendo. Crianças pequenas. Já me ofereceram crianças. Uma menina, pequenininha, novinha. Já me ofereceram. E eu soube como falar com a mãe, orientei a mãe, mas... espero que ela não tenha vendido. Eu não tive mais contato com essa criança nem com a mãe. Pode passar. Isso é uma figura que me choca. Você vê que você não vê o rosto do homem. Mas é assim que eles carregam pessoas para serem traficadas. Provavelmente essa mocinha aí deve estar anestesiada ou drogada, não sei. E aí eles levam. Isso foi uma foto tirada e se espalhou dentro da nação. Porque eles fazem isso. Isso é verdadeiro. Pode passar. Crianças que são amarradas, amados, que são presas. Como escravas. Elas só saem daí, e pelos pais, elas só saem daí para suas necessidades fisiológicas e voltam. Então, isso acontece. Quando o governo sabe, vai lá, solta a criança, leva a criança para uma instituição. Mas muitos eles fazem isso e nós nem sabemos. Então, o meu trabalho é manter as minhas crianças na escola para que esse tipo de coisa não aconteça. Por quê? Porque lá eles entendem amor diferente do nosso. Eles não se tocam, eles não se abraçam. A criança nessa idade já não recebe mais um beijo do pai, da mãe. E assim, é uma nação que precisa, amados, entender o que é amor. Então, eu abraço minhas crianças. Elas já chegam para me abraçar, que antes não fazia isso. Então, tudo é um trabalho. E é assim que a gente vai abalando. É assim que a gente vai alvoroçando. Amém? Pode passar. Crianças que trabalham, que plantam arroz, que carregam, isso aí também é verdadeiro. São pequenos, né? Um ali chorando, a gente vê, mas isso acontece muito. Os pais levam as crianças.
Na nossa escola, algumas vão ajudar os pais durante a plantação de arroz e durante a colheita. Eles deixam de ir para a escola para ajudar os pais. E a gente não pode fazer nada. Mas o importante é que continuam na escola. Depois da colheita, depois da plantação, eles voltam e continuam estudando. Mas isso acontece, isso é uma verdade. Crianças são exploradas mesmo, são escravizadas mesmo pelo trabalho. Pode passar. Olha aí, crianças que não têm com que brincar, amados. Aí brincam com animais, brincam com cobra. Aquela menininha, essa menininha aqui do meio, né? Ela é da minha escola. Nesse dia ela estava brincando com esse besouro desse tamanho. Quando eu vi, eu digo, meu Deus! Mas numa boa, brincando. Sabe, esse besouro faz um barulhinho, aí eles balançam o besouro, aí escuta o barulhinho. Para a gente é um absurdo, né? A gente não ia deixar nunca as nossas crianças brincar, né? Com a cobra, com o besouro, com a aranha. Mas lá isso acontece, isso é normal. Isso é normal, sabe por quê? Porque eles não têm brinquedos. Eles não têm com o que brincar, eles são muito pobres. Os vilarejos, a capital não, a capital ela é bem equipada, tem muitas pessoas ricas, mas os vilarejos, não, precisa de muita ajuda. Pode passar. Essa figura, amados, essa foto fui eu que tirei. Eu tinha levado uma das nossas crianças para o hospital, ela tinha quebrado o braço. E isso aqui, o que vocês veem é um irmão, com o irmão dirigindo a moto, com o menino atrás e a mãe. E isso que ela está segurando é um soro. Eles estão indo para casa com esse soro. Eles saíram do hospital, mas não tem como pagar o hospital, então vão para casa com o soro. Depois que termina o soro, eles mesmo tiram. Aí o menino começa a brincar com aquele negócio do soro. Então, essa confusão. E você vê que o rapaz está usando uma toalha, né? Isso é normal no Camboja. Todo mundo usa alguma coisa, os homens, né? Usa a cueca e por cima uma toalha, um pano. Enfim, isso é muito normal lá no Camboja. A gente vê isso direto. É digno de compaixão esse povo, não? Pode passar. Aí são os meios de transporte. Isso é verdade. Amados, isso a gente vê direto. Você ri, mas isso acontece. Eles dormem numa moto, eles fazem uma mudança numa moto. Eu não sei como, mas eles se mudam numa moto. Né? Ali a gente chama tuk-tuk. Aquele primeiro ali vermelhinho, estou eu e Marisete ali. Sim. O pastor foi o fotógrafo. Então ali, estamos nós numa tuk-tuk, a gente tinha ido num vilarejozinho fazer uma visita. E é isso aí. Eles andam, a moto é o meio de transporte mais comum lá. Pode passar. Então, olha aí, ó. A moto. Carrega a galinha. As galinhas daquele jeito. Olha só, aquela ali. Eles estão indo para uma feira vender umas verduras, então bota tudo em cima da moto. E aqui eles estão levando um caixão mesmo. Caixão de defunto. E aí eles levam, colocam o morto ali, depois leva para cremar, né? Porque lá não tem um cemitério para cambojano. Então lá se queima o corpo, né? O corpo é cremado. Esse é também, você vê que a moto é muito útil naquele lugar. Pode passar. Olha aí. As vans, elas são assim, a gente em cima e embaixo, junto com comida, junto com animal, junto com tudo. E aquele caminhão ali é quando eles estão vindo das fábricas, eles carregam o povo daquele jeito ali, ó, que você vê. Isso é lotado. Lotado. Isso entre os vilarejos. Do vilarejo para a capital, da capital para o vilarejo, é desse jeito. Essas fotos também fui eu que tirei. Então eu não perco a oportunidade. Quando eu vejo uma coisa interessante, eu tiro a foto. Pode passar. Aí são barcos de vietnamitas. Eles não podem pisar na terra do Camboja e nem podem voltar para a própria terra. Então eles moram em barcos dessa forma. Então aí você imagina em dia de chuva o que eles passam. Eles só podem pisar na terra para comprar comida e volta para os barcos. E eu fui nesse lugar, eu tive desejo de ir nesse lugar.
E é uma situação muito precária aí. Então, visitei o lugar, depois voltei lá com a Malu, com essa missionária que estava lá no Nepal. Nós voltamos com comida, nós duas compramos algumas coisas, comida, brinquedo e tudo mais, e fomos aí, e foi uma festa. Esse povo se animou, esse povo ficou feliz, então já tem uma porta aberta aí. Não voltei ainda porque não tive oportunidade, mas estou para voltar lá, e enfim, e fazer alguma coisa por eles. Pode passar. Isso aí é um cemitério. Esse cemitério é um cemitério de vietnamitas e de chineses. Então, os vietnamitas e os chineses, geralmente eles enterram. E esse povo, eles moram dentro desse cemitério. Por incrível que pareça. Eu tirei uma foto aí com as crianças que eu tinha, acho que foi um dos primeiros dias que eu fui aí. Fui eu que descobri esse lugar. Alguém me falou, por que vocês não vão ajudar aquele povo do cemitério? Eu disse, mas que cemitério? Que eu nem sabia que aqui tinha. Aí ele disse, fica lá para aquele lado. Ele só me disse onde ficava o lugar. E aí eu fui com o motorista, eu digo, a gente vai achar. A gente passou um dia inteiro, amados, mas eu encontrei esse lugar. Então a gente começou um trabalho com a nossa clínica. A gente também tem uma clínica móvel, que vai com os nossos médicos para auxiliar pessoas que não têm condições de pagar um médico ou ir para um hospital. Então, eles moram, tem pessoas que têm a casa e a tumba é dentro da casa. E ali eles comem, faz da tumba uma mesa, eles leem aí em cima das tumbas, brincam. É impressionante esse lugar, é um lugar que me chocou. Eu chorei muito quando fui nesse lugar. Então é um lugar cheio de prostituição, de drogas. Mas eu já estou conhecida lá. Quando eu chego, eles fazem uma festa. Porque eu vou tanto ali, vou tanto nesse lugar, né? E oro, não posso orar por eles. Vale salientar. Se você perguntar, você quer oração? Eles dizem não. Mas aos poucos eu estou conquistando. E vai ter um dia que eles vão dizer, eu quero oração. Amém? Pode passar. Crianças na rua, dessa forma. Então, eu acho interessante. Você olha para essa criança ali no lixo e você diz, nossa, é criança de 6 anos, 7 anos, mas não. Essas crianças devem ter 10, 11 anos. Então, ali está meu filho com outro menino da escola, e aí eles têm a mesma idade. É impressionante, né? Por quê? Porque eles não têm a alimentação que eu e você temos. Eles se alimentam mais de arroz, e quando tem um ovo, aí é festa. Ovo, peixe, né? Mas assim, os pobres mesmo. Eu tenho crianças que realmente elas se alimentam só de arroz. Elas não têm o que comer. Né? Mas o vilarejo está crescendo, está prosperando. Os pais começaram a trabalhar numa fábrica que tem lá perto. Então, as coisas estão começando a melhorar. Né? E a situação também está melhorando nesse vilarejo. Mas ali, ó, a mesma idade, tá vendo? Então, você vê pequenininhos assim, você acha, tem aquela menina, a gente dá o quê? Uns 4 anos para ela? 5? Não, ela tem mais, deve ter 8. Então, são raquíticos, porque não tem o que comer. Pode passar. E aí, um tipo de alimentação, né, tradicional, cambojana, é isso aí, é sopa, é uma carne com pimenta, né, e ali eu estava tentando comer uma aranha, viu? Tentando. Eles comem aranha, eles comem, como é que fala? Gafanhoto, tem uns tipos de barata, mas não é a nossa barata não, é um outro tipo, que eles comem também. Então, o máximo que eu comi, amados, que eu consegui comer foi uma sopa com formiga. Sabe essas formigas que chamam saúva, né? Saúva, formiga de roça, eu não sei como é que chama aqui. São umas formigas assim, desse tamanho. Então, eles preparam uma sopa e colocam as formigas lá. E nesse dia eu não tive nem opção, porque eu pedi a minha e eles esqueceram de tirar as formigas. Aí veio com formiga. Então eu estava até sem tempo de pedir outra, que eu tinha que voltar para o trabalho. Aí eu comi com formiga e tudo. Mas é gostoso, viu? É gostoso. Sopa com formiga é bom. Mas o meu prato predileto é aquele que está ali no coco, que se chama a mockfish. Muito bom. É feito no coco, é muito gostoso. Pode passar. Aí sou eu ensinando para minhas crianças já na escola nova.
Essa sala é a minha sala, então eu sento tudinho no chão e começo a fazer debates, a ensinar a palavra. Como eles não costumam perguntar, é muito da nação, os alunos não perguntam aos professores, eles aceitam o que os professores dizem para eles. Então eu estou mudando isso, pelo menos nas minhas aulas, eu faço debate, faço com que eles façam perguntas uns para os outros, e dentro do tema que nós estamos abordando. E aí eles começam a perguntar, eles começam a se soltar, e agora já vem para mim, já fazem perguntas, e isso foi muito bom. Então, eu dou aula mais ou menos assim, como vocês veem ali. A gente senta no chão e dá aula. Aquele rapazinho que está do meu lado é o meu intérprete, eu falo a língua, mas a Bíblia ela é em outra linguagem, a linguagem real. Então, eu ainda não aprendi a linguagem que se fala com o rei. Existem 3 tipos de língua. A natural, que a gente fala, conversa um com o outro e tudo mais. Uma entre os monges e outra só direcionada ao rei. E a Bíblia, ela é escrita nessa linguagem real. Então, é uma linguagem de um nível bem alto, eu ainda não sei. Sei pouca coisa. Aí ele vai, me ajuda com as crianças aí. São pré-adolescentes. Aqui é uma evangelização de mulheres. Foi logo que eu cheguei, a gente começou nessa evangelização. Pode passar. Aqui são eles orando. Eles já sabem orar, já sabem pedir, já sabem agradecer a Deus. Enfim. E aí, de vez em quando, eu movo essas crianças para orar. Inclusive, eles oram por nações, eles oram pelo Brasil. Enfim, pode passar. Aí foi a visita do pastor Mauri e Marisete. Uma coisa que... É você, sim. Então, isso foi extremamente importante para mim. Recebê-los lá. Receber o apoio, não só de longe, mas de perto. Então, eles me visitaram. E aí, a gente distribuiu as Bíblias. Foi uma alegria. A gente brincou com as crianças. Fizemos muitas visitas juntos. Verdade? Então, assim, é muito importante, amados, quando a gente recebe os nossos líderes no campo missionário. A gente se sente amado, né? Então, pode passar. Aí é o pastor Mauri, que estava brincando com as crianças, também distribuindo Bíblia. Foi um tempo muito bom. Estou esperando por isso de novo, hein? Pode passar. Aí é meu filho, quando ele tem tempo, amados, quando ele tem dias livres, porque ele estuda o dia todo, a escola dele começa de manhã e só termina à tarde, mas sempre que ele tem tempo, ele vai e tem a participação no meu trabalho. Então, aí ele estava ensinando inglês para as crianças. Ele às vezes diz, eu não sei o que fazer. Eu digo, vai, ensina inglês. Aí ele diz, vamos. Aí vai e se disponibiliza para ajudar. Então, ele tem sido uma bênção também. Ele tem me apoiado bastante. Aí ele ensina das crianças, pode passar. Ele aí com a turma, com os meninos e as meninas dos pré-adolescentes. Pode passar. E aí, a nossa clínica móvel, muitas vezes eu distribuo medicamentos, limpo feridas, abraço pessoas que muitos não abraçariam porque estão doentes, oro por eles, aonde eu posso orar, eu oro por eles, abençoo a vida deles e muitos têm sido curados. Muitos, amados, muitos têm recebido curas. Ali sou eu distribuindo medicação. E ali é interessante que a gente tem que falar porque tem que explicar para eles como tomar uma medicação, como fazer. E nesse dia, o rapaz não tinha ido, então eu tive que substituí-lo. Pode passar. Então aí é aquele povo daqueles barquinhos. Olha só como eles são. Aquele rapaz ali de preto, ele está totalmente drogado. As unhas dele é desse tamanho. Mas eu não tenho medo de nada, amados, nesse lugar. Eu vou, eu enfrento, vou atrás mesmo deles que precisam. E aí, aquela menininha ali, que está com o bichinho pertinho de mim, amados, eu tive tanta compaixão dessa criança, porque ela não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. E aquele povo que cuida dela. E eu fiquei com receio que ela fosse vendida. Né? Por isso que eu fui lá outra vez, e aí conversei com ela e tudo mais. Enfim, mas veja a situação desse povo. Então, precisamos fazer alguma coisa nesse lugar. Eu ainda estou pensando o que eu vou fazer. Tenho ideias só, mas ainda não as coloquei em prática. Mas vou colocar.
Então, nesse dia, distribuí esses brinquedos, levei comida, levei bombons, levei muitas coisas. Foi uma festa para essas crianças. Eles vivem assim, sem roupa, parece índio. Nunca vi uma coisa dessa. Parece índio mesmo, sabe? Pode passar. Aí já foi em um outro lugar. Já foi... Quando eu falo para vocês, a gente tem que falar a tempo e fora de tempo a palavra. Onde eu vou, eu não perco a oportunidade de orar, de falar de Jesus. Eu não posso perder essa oportunidade. Jesus está voltando e eu estou muito consciente disso. Eu não sei você, mas eu estou muito consciente disso. E quero fazer o possível, amados, para trazer vidas para Ele. Para saquear o inferno mesmo. Então aí já foi na Tailândia, numa cidade na Tailândia. Eu visitei essa cidade e fui visitar umas tribos. Visitei 3 tribos nesse lugar. E nas 3 tribos eu orei. Mas especial por essa garotinha, que ela faz parte daquela tribo das mulheres do pescoço girafa. E ela tem o quê? Deve ter 8 anos e já começou a colocar essa coisa no pescoço. E Deus me falou para dar um anel a ela. Um anel que eu tinha, que eu gostava, está no dedinho dela ali. Não sei se dá para vocês verem. Eu coloquei nesse dedo. E orar por ela. E eu orei por ela. Abençoei a vida dela, a vida dessa nação. E Deus me falou, hoje eu faço uma aliança com esse povo. Então aquele anel era um sinal que Ele estava me dando de uma aliança com esse povo. Porque eles são muito explorados nesse lugar. Eles vieram de Myanmar para a Tailândia, já refugiados. E chegaram ali, amados, o governo explora muito eles com dinheiro. Porque eles usam isso, então vai uns turistas e tudo mais. Mas enfim... Abençoei a vida deles, ali já é uma outra tribo, eu não lembro o nome, infelizmente eu não lembro o nome, mas eu visitei várias tribos e aí eu deixei a bênção do Senhor, liberei bênção para eles. Amém. Pode passar. Ok. Então, esse é praticamente o trabalho que eu faço ali. É fácil? Não. Mas é prazeroso. É muito desafiador. Cada dia a gente vê coisas diferentes. Cada dia a gente faz coisas diferentes. Mas o importante, amados, só tem uma coisa que é muito importante. Eu tenho abalado aquele lugar. Amém? Eu quero chacoalhar mais ainda. Quero fazer muito mais. Amanhã vocês vão ver um vídeo que eu preparei, que vocês vão ver mais coisas, ok? Vocês vão ver muito mais. Então... Somos instrumentos da ceifa nas mãos do Senhor. Então você é aquela foice. Ok? É aquela foice. Então você está chamado para ser essa foice. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Eu gostaria de chamar o grupo de música aqui. A palavra de Cristo, a palavra que é viva e eficaz, a palavra da fé, o evangelho da cruz, a palavra é Jesus, Jesus, verbo da vida. Programa Verbo da Vida. Jesus.